Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Dizer, antes de mais, que achei muito pertinente a intervenção do colega do PCP ao solicitar a sua intervenção, Sr. Coronel, porque é muito densa e carregada de informação que nos importa ler e analisar com os devidos cuidados. Começar então por cumprimentá-lo, por agradecer a amabilidade da sua presença. Conhecemos bem a sua carreira, o seu percurso profissional, a sua experiência e também as questões académicas, o facto de ser uma pessoa letrada, uma pessoa que tem conhecimento profundo do setor e por isso tê-lo aqui hoje é para nós um grande privilégio, no sentido de também podermos retirar aqui algumas ilações importantes para aquela que é a missão desta comissão, que é, no fundo, avaliar se há ou não há negócios associados aos incêndios rurais. Por isso, a minha primeira palavra, em nome do PSD, é agradecer efetivamente a sua presença e a sua disponibilidade. O Sr. Coronel exerceu funções como Presidente da ANEPS, à data de 2017, anterior a isso teria outra designação, não tinha a questão da emergência que agora tem, entre outubro de 2016 e outubro de 2017. Tendo cessado funções na sequência dos incêndios de 2017 e da reconfiguração do sistema de proteção civil. Antes de 2017, o país apresentava uma vulnerabilidade estrutural conhecida, com níveis elevados de ignições e um modelo excessivamente centrado no combate, menos preparado para antecipar cenários extremos como aqueles que se verificaram. Assim, importa começar por uma questão essencial, Sr. Coronel. O sistema estava preparado para um incêndio de grandes dimensões, com múltiplas frentes ativas, comportamento extremo e elevado impacto em vidas humanas, como os ocorridos em 2017, e não estando, quando é que identificou essas limitações e que medidas concretas foram adotadas à data para as corrigir? Faz favor. Sr. Deputado, agradeço as suas palavras. De facto, eu diria, não eu, mas o investigador que produziu um estudo científico sobre aquilo que são as condições em que o incêndio se desenvolveu. É um estudo interessante, que eu penso que seria interessante os senhores deputados e senhores deputados lerem bem esse estudo, porque é dito claramente que foi o primeiro fenómeno na Europa e em Portugal com aquelas características. Ou seja, nas palavras desse investigador, que também por acaso fez parte da Comissão Técnica Independente, mas o estudo é um estudo posterior, demorou 2 anos a elaborar esse estudo, diz ele, no seu estudo, e que, para compreender o estudo, ao fim de 2 anos, percebeu como é que o fenómeno se ocorreu, como é que ele, no fundo, se processou, do ponto de vista daquilo que é a consequência desse fenómeno, mas, diz ele, que ao fim de 2 anos ainda não se conseguia perceber como é que se conseguia responder a esse fenómeno. Diz o investigador, ao fim de 2 anos desse mesmo estudo. É um estudo que eu achava que era importante perceber, lerem. E, portanto, para dizer que a Europa e Portugal, em 2017, não tinha minimamente a percepção, de facto, que pudesse ocorrer um fenómeno desse em Portugal. E por isso é que, quando reparem, um dos aspectos que até 2017 ocorria, é que nós tínhamos o período dos incêndios e o período fora dos incêndios. E o período dos incêndios começava a partir de julho, agosto e setembro, que tipicamente era o período dos incêndios. Ou seja, o dispositivo, até aí, era um período de gestão. Quer dizer que, quando aconteceu o Pedrógão, surpreendeu a Europa, o país, e o próprio Comissário da União Europeia, certamente se lembrará, que veio pedir desculpa a Portugal de não ter capacidade de apoiar Portugal nessa altura. Está escrito, portanto. Dizer que, de facto, o que é que nós fizemos? Mobilizamos tudo o que era possível naquelas horas em que nós tivemos conhecimento do que estava a passar. A partir daí, fomos solicitando, fomos mobilizando mais meios, todos os possíveis. Repare que depois, logo a seguir, tivemos outubro também. Eu nunca vi esta imagem que eu lhe vou contar. A minha sala de operações de Comando Nacional, os meus operacionais, choravam porque não tinham capacidade de meios para reagir àquilo que estavam a sentir
no terreno. Esta é a realidade de 2017. Ou seja, o combate deu tudo o que podia dar. Nós mobilizamos os meios onde existiam, porque estávamos num período em que as pessoas estavam nos seus postos de trabalho. E, portanto, rapidamente mobilizamos o máximo que pudemos. Porque numa situação normal, teríamos mais meios. Repare que neste momento, nós temos o dobro dos meios, neste momento, que estamos a falar hoje, temos o dobro dos meios que tínhamos em 2017. Ou seja, temos isso, do ponto de vista da resposta, faz a diferença. Mas mais do que isso, é que se nós formos a Pedrógão naquele período, a gestão de combustível foi aquela que nós sentimos, ou seja, quando olhamos para o incêndio, temos de pensar em 3 vertentes. Não só o foco do incêndio em si, portanto, o que acontece, pode acontecer em uma situação qualquer, mas também como é que está o combustível, onde ele além do fenómeno que depois surgiu. E, portanto, quer dizer que, do ponto de vista daquilo que é o combate, que é a minha preocupação, nós damos tudo o que era possível. E quando eu ouço, logo após Pedrógão, dirigentes com grande responsabilidade política dizer que a culpa é da autoridade, sem saber exatamente o que é que se passou, bom, mas a culpa é da autoridade de quê? Isso que eu quero trazer aqui, o enfoque, que se criou uma história, digamos, para criar uma resposta para aquilo que sucedeu, na surpresa que surpreendeu o país todo, como é evidente, e essa convicção originou que chegássemos hoje aqui com o dobro de meios e com uma situação por resolver. Sim, Sr. Coronel, sem querer interrompê-lo, mas só para centrarmos aqui novamente o debate, há o antes e o pós-Pedrógão Grande. Julgo que concordará com esta realidade. Aquilo que eu gostaria de perceber é que o que é que estava tão mau que terá, de alguma forma, também influenciado o resultado, nomeadamente as perdas trágicas de vidas humanas, e que mudanças é que verifica, a partir daí, dessa data, que possa precaver-nos de uma tragédia semelhante no futuro? Olha, eu vou dizer aquilo que eu, enfim, tenho dito publicamente ao longo destes últimos anos, que, de facto, o país precisa... O risco de incêndio é um risco exatamente igual ao risco sísmico, por exemplo, ao risco de cheias, ou seja, é um dos riscos da proteção civil. E deve ser tratado exatamente como sempre tratamos o risco sísmico. Uma preocupação que nós temos no país é, por exemplo, haver um dia para o terratremo. Sensibilização, formação de cidadãos. O risco de incêndio, o que é que nós vimos este ano, por exemplo, em 2025? Vimos cidadãos com um balde de água tentar apagar o incêndio que vinha em suas direções. Quer dizer que o cidadão não percebe como é que há de reagir a este risco. Eu posso lhe dizer que no âmbito do meu doutoramento fiz uma avaliação ao nível nacional sobre a percepção das pessoas sobre o risco do local onde vivem. Eu posso lhe dizer que fiquei muito surpreendido porque 99% dos nossos concidadãos não conhecem os riscos do local onde vivem. Se eu não conheço o risco do local onde vivo, como é que eu posso proteger perante ele? Como é que me posso preparar para ele? Isso me diz, mas como é que se faz isso? Há ferramentas? Há ferramentas. A Lei de Base de Proteção Civil, por um lado, mas também a Lei 65 de 2007, naquilo que é a redação atual, portanto, que foi alterada em 2009, prevê essa resposta. E qual é a resposta? É muito simples. Nós temos, ao nível municipal, aquilo que é o Presidente da Câmara, obviamente, e o Serviço Municipal, mas ao nível local a freguesia, e uma ferramenta que foi criada, que são as unidades locais de proteção civil. Para quê? Precisamente para a sensibilização do bairro. Repare que o incêndio, olha, todos os riscos acontecem aonde? No local, na freguesia, no bairro, na freguesia. Se essa área estiver protegida do ponto de vista do cidadão, da sensibilização, das medidas que nós chamamos de medidas de autoproteção, ou seja, como é que eu vou proteger perante este risco, então, sim, eu posso já criar medidas para me proteger e para proteger aquilo que é os meus bens. Sr. Coronel, peço desculpa de interromper, apenas para lhe dizer o seguinte. Aquilo que falou é importante, a sensibilização e a formação das comunidades, das populações, a intervenção mais micro ao nível das juntas de freguesia, da capacitação com ferramentas como o Ciresp. E aquilo que eu lhe estava a perguntar, em termos do sistema, e tendo sido presidente da ANEPS, especificamente aquilo que era o sistema antes de prevenção e combate e aquilo que as mudanças que, na sua perspectiva, ocorreram no pós. Que ensinamentos é que o país retirou e o sistema de proteção civil retirou
com esta catástrofe em Pedrógão Grande? Olha, se passar hoje em Pedrógão, a resposta está dada. Não sei se passar hoje em Pedrógão, a resposta está dada. Ou seja, se hoje acontecer um incêndio em Pedrógão, não sei se, de facto, o cenário será diferente, exceto as condições meteorológicas que estão associadas, de facto, ao fenómeno. Ou seja, de facto, é preciso, e nós vimos em 2025, que, não obstante, e por isso é que eu falo nos bombeiros, não obstante o esforço que nós vimos e que vemos, se nós tivermos faixas de contenção, zonas onde o sistema possa entrar, zonas onde possamos travar, zonas estratégicas, do ponto de vista onde podemos travar os grandes incêndios, o combate só por si tem demonstrado, no fundo, a duplicação de meios, e isto traduz, obviamente, gastos para o país. Vimos em 2025 que o resultado, enfim, é aquele que é visível. Mas a culpa é do socorro, não, temos que olhar à base. Eu aos meus alunos dou-lhes este exemplo. Imaginem um campo de futebol, relevado, e tentem pegar um fogo, metem pegar o foco de incêndio. Certamente não vão ter nenhum foco de incêndio. Mas agora metem-lhe ali um conjunto, umas toneladas de combustível, de palha, e vamos ter um grande incêndio. Então o que é que muda? Se calhar é o local, é o risco onde ele se vai desenvolver. E nós, na Proteção Civil, enfim, nós, perante o risco, o que é que temos de fazer? Ou anular esse risco, ou mitigar esse risco. E a forma de mitigação é o planeamento, é a resposta. Mas, se nós pudermos anular, então temos o problema resolvido. Mesmo havendo focos de incêndio, nós temos capacidade de o resolver. Por isso é que eu falei que uma das medidas que eu achava que era importante, que o país tivesse envolvido, infelizmente não foi, eu também sou sincero, essa mudança aconteceu quando eu saí também quando eu pedi a minha admissão, porque face àquilo que eu contei, digamos, o que aconteceu, eu considerei que não tinha condições de continuar. E, portanto, que nós tivéssemos a capacidade de aumentar a Força Especial de Proteção Civil, que é uma força, além de ser uma força de formadores, é uma força tecnicamente elevada, altamente elevada, do ponto de vista daquilo que é a capacidade de resposta. Nós, mobilizar através deste conhecimento ao nível do território. Porquê? Porque, de facto, através de um suporte também ao nível das estruturas locais. E pode-me dizer, bom, mas este modelo não inventei. E neste modelo, em 2005, quando fiz parte da ANIF, nós vimos este modelo, precisamente, num dos concelhos do Distrito de Bragança, do Distrito do Sr. Deputado, em que me surpreendeu, de facto, em que, nesse concelho, os cidadãos iam à Câmara, davam o seu nome, e a seguir os elementos do Corpo de Bombeiros iam limpar e iam fazer, de facto, esse trabalho. E isso é cidadania, isso é prevenção, não só ao nível daquilo que é o risco, mas essencialmente também ao nível daquilo que é o cidadão, a consciencialização, mas também ao nível do socorro. E, portanto, para dizer que, de facto, há aqui várias medidas, e essas medidas nunca as vi implementadas, infelizmente, mas há aqui várias medidas que estão escritas e, portanto, estão... Nós tivemos aqui a oportunidade, Sr. Coronel, de ouvir outros elementos que integraram a CTI e que fizeram a avaliação dos incêndios de 2017, quando o Sr. Coronel era, à data, Presidente da ANEPS, e entre as várias conclusões do relatório, uma foi a criação da AGIF, e outra foi a revisão da estrutura da Proteção Civil, e então perguntar-lhe, Sr. Coronel, que avaliação é que faz destas mudanças feitas ao sistema de combate aos fogos rurais e se detecta melhorias ou não. E já agora um comentário sobre o Ciresp, que é sempre uma daquelas questões que recorrentemente volta ao debate. Senhor Coronel, tem que ligar o micro, se calhar tem que retomar a resposta, por favor. Relativamente àquilo que é a minha percepção da AGIF, considero que, de facto, a AGIF, no ponto de vista daquilo que é a mudança da legislação de um diploma para o outro, do ponto de vista daquilo que é o conceito, eu diria que quando nós mudamos, sem primeiro avaliar o que é que correu mal no diploma anterior, à partida estamos a avaliar mal, estamos a alterar mal.
Repare que quando olhamos para os dois diplomas, sem analisarmos o que aconteceu no 124/2006, ou seja, no Plano Nacional de Defesa Floresta contra Incêndios, em que tinha uma lógica estrutural, e tinha digamos, uma forma de olhar para a floresta, do ponto de vista técnico não alterou nada, alterou em termos de conceito, porque as componentes técnicas estão as mesmas, estão lá. Agora a questão é, o que é que originou essa mudança, do ponto de vista legislativo? Onde é que está a avaliação que foi feita? Alguma avaliação? Eu desconheço, se calhar houve, eu estou a ser aqui injusto, e, portanto, daí, se houve essa avaliação, eu desconheço. Mas não parece que tenha havido... Estávamos a comentar, Sr. Coronel, desculpe interromper, que efetivamente são várias as testemunhas que falam da necessidade de ter havido essa avaliação que nunca decorreu. Foi feita? Pronto, eu digo, ou seja, como é que se faz a mudança de um dispositivo, de um diploma, sem se perceber o que é que correu mal? E em função daquilo que correu mal, sim, então vamos alterar. Porque, quer dizer, não podemos deixar. Repare que o 124/2006 foi elaborado depois de um estudo profundo do sistema. Em 2005, no âmbito da ANIF, fez-se a avaliação do país e, a partir disso, mudou-se todo o enquadramento legislativo, inclusive a componente, digamos, do espaço florestal. Foi uma legislação que foi sendo alterada pontualmente, lá está a evolução do sistema, mas, quando chegamos a 2017, bom, está tudo mal, vamos voltar. Eu acho que isso é um mau princípio. E, portanto, considero que, de facto, não só a alteração da legislação, mas também a criação depois de uma estrutura que agrega em si toda a componente, digamos, de planeamento ao nível nacional, parece-me que vai tirar, digamos, aqui é o peso, a responsabilidade daquilo que são as várias entidades que têm responsabilidade na floresta. Essa é a minha percepção. Eu não trabalho a área florestal do ponto de vista, digamos, da gestão do espaço florestal, obviamente. Eu trabalho mais áreas da gestão a nível da proteção civil, a nível da resposta, mas também tendo em conta também aquilo que é o espaço onde essa resposta se manifesta, no fundo da prevenção, e parece-me que nós, do ponto de vista, digamos, daquilo que é a resposta a nível de prevenção, parece-me que não houve melhorias, basta passar no nosso território. Mas também deixe-me dizer-lhe uma coisa, Sr. Deputado, que é o seguinte: o próprio Tribunal de Contas, em 2025, vai alertar Portugal, e eu cito aqui isso na minha intervenção, para aquilo que é o local, para a preocupação que traduz para Portugal as áreas onde se está a investir o esforço da prevenção. E isso porquê? Porque refere, no fundo, a cartografia errada, a cartografia desatualizada que está a utilizar no âmbito disto, são palavras do Tribunal de Contas Europeu, não são minhas, mas que, de facto, demonstra aqui que há aqui demasiada concentração numa entidade e que origina, de facto, tudo isto que nós temos hoje. Quer dizer, 2025, todos nós percebemos como estava o nosso território, em termos de espaço florestal. Os nossos operacionais não conseguiam evoluir. E, portanto, quer dizer que, de facto, as coisas não estavam... Eu diria que, às vezes, a nossa licenciatura tem alunos de todo o país e, portanto, correm e vêm, quando vêm à universidade, e todos me dizem que o terreno está exatamente o mesmo ou pior do que estava em 2017. Portanto, esta é a resposta que eu posso dar. Muito bem, Sr. Coronel. Não responder sobre o Ciresp? Não sei sobre se tem opinião. Bom, sobre o Ciresp, eu penso que o Ciresp, eu diria que, relativamente ao Ciresp, o Ciresp tem mostrado falhas, naturalmente, enfim, em toda a linha. O Ciresp é uma ferramenta, do ponto de vista de conceito, excelente. Agora precisa de fazer um upgrade muito grande, na perspectiva evolutiva. Ou seja, eu não sou a favor de que se deva retirar o Ciresp, porque ali, agora, eu sou a favor, eu acho que é importante, é fundamental, fazer evoluir o Ciresp na perspectiva de criar mais resiliência àquilo que é o objetivo com o qual se assina, que é, no fundo, a área de emergência. E quando temos um incêndio como Pedrógão, em que não temos comunicações, porque, entretanto, ardeu a cabelagem, não temos capacidade de criar, digamos, redundâncias, porque, entretanto, nós tínhamos também a Rede Operacional de Bombeiros, que, enfim, que por consequência do Ciresp, o Ciresp deixa de ser menos utilizado, e, portanto, quer dizer que ficamos muito reféns de uma ferramenta que tem demonstrado ao longo dos anos que, de facto, merece um olhar no sentido de criar mais resiliência. E essas soluções existem. Eu penso que só falta é mesmo pô-las em prática. Muito
Obrigada, Sr. Coronel. Vamos agora centrar um pouco mais no cerne desta comissão, os eventuais negócios associados aos incêndios rurais, e perguntar-lhe, Sr. Coronel, perante aquilo que é o seu conhecimento e a sua experiência, e segundo os dados e matérias a que teve acesso durante a experiência na Presidente da ANEPS, é capaz hoje de confirmar que algum ato de fogo posto possa estar associado, direta ou indiretamente, a interesses económicos ou a atividades de benefício alheio ou ao interesse público? Sr. Deputada, eu, da experiência que tenho, enfim, não só dessa função, mas também da função de segundo plano nacional, posso dizer que, por exemplo, em 2017 nós encontramos engenhos para serem, para eclodir, para rebentarem, enfim, inclusive foi acionada a Polícia Judiciária, etc., portanto, ao nível de investigação. A motivação nós não podemos dizer que foi para efeitos económicos, portanto, não tenho porque depois o processo da investigação decorre fora do nosso alcance. E, portanto, mas que de facto, eu pessoalmente tenho esse conhecimento de que de facto foram encontrados em algumas situações artefactos que provocavam, para produzir um incêndio passado X horas, em função da temperatura. Isso é verdade, é um facto, e foi denunciado por nós, e obviamente que a investigação depois correu, entretanto, perdi o resto, porque entretanto depois apareceu a questão da pedrógão, mas certamente penso que a Polícia Judiciária deverá ter essa informação e deverá, obviamente, ter alguma mais capacidade, enfim, de poder dar mais algumas respostas do que eu, porque fora esse contacto com que eu tive, não conheço nenhuma situação. Mas refere-se aos incêndios especificamente de 2017, onde encontrou esses engenhos, que foram entregues às entidades competentes. Foi chamada a Polícia Judiciária e, portanto, a Polícia Judiciária tomou conta dessa ocorrência. Em relação aos meios e equipamentos de prevenção e combate aos incêndios, é do seu conhecimento existir algum tipo de relação entre a aquisição e a contratação destes meios com fenómenos que visem algum ganho económico indevido com os incêndios? Sra. Deputada, no meu tempo, enquanto Presidente, não tive conhecimento nenhum aspecto desses, de fenómeno desses. Nós próprios, por exemplo, em relação aos meios aéreos, como era um concurso de 3 anos, portanto, nós apanhamos o último ano do concurso e daí também a limitação de horas de voo que nós tínhamos disponíveis. Portanto, toda a parte contratual não foi desenvolvida por nós, portanto, foi desenvolvida 3 anos antes. Em 2014, portanto, para 2015, 2016, 2017. Portanto, e daí que toda essa componente, digamos, de contratualização, não tenho conhecimento, pelo menos no meu tempo, nunca tivemos necessidade de proceder a este tipo de contratualizações, portanto, e daí que não lhe posso dizer se sim ou não. Portanto, e falando especificamente então da Força Aérea, na sua opinião técnica, seria economicamente e financeiramente mais eficiente reforçar progressivamente a capacidade própria do Estado, designadamente através da Força Aérea, para o combate aos incêndios, reduzindo a dependência dos operadores privados? 100% concordando. Porque, de facto, repare que, não sei se sabem, mas em 2005, o Estado português... Peço desculpa de interromper, só para dar aqui mais um dado, julgo que foi durante a sua presidência que houve uma mudança, deixou de ser a ANEPS a contratar e passou a ser... Não, já foi depois. Foi depois? Foi depois. Eu apanhei o último ano do contrato que tinha sido feito em 2014. Daí que eu depois tive problemas de horas, porque eu não tinha horas para voar, porque por norma faz contrato por 3 anos, divide-se o número de horas por cada ano e supostamente cada ano só devia gastar aquelas horas, mas como os anos têm sido, como os anos foram, enfim, mais difíceis do ponto de vista de combate, em 2017 já tivemos alguma dificuldade nesta gestão das horas, inclusive, enfim, infelizmente aeronaves paradas por falta de horas. E, portanto, já não tive essa... Mas relativamente à Força Aérea, deixe-me dizer-lhe que concordo plenamente, por 2 motivos.
porque enfim, o Estado fica com capacidade de atuar sem estar dependente de ninguém, por um lado, mas, por outro lado, nós, cada vez mais, vamos tendo mais capacidade, mais necessidade de meios fora daquilo que é o chamado período dos incêndios. E, portanto, como aconteceu em junho em 2017, pode acontecer em junho ou em maio em 2027 ou em 2026. 26 já não acontece, mas em 2000 bem, também pode acontecer também, obviamente. Mas quer dizer, mas que de facto esta lógica que existia no passado, da época dos incêndios, hoje, nos dias de hoje, percebemos que já não é assim. Ou seja, qualquer foco de incêndio, rapidamente, através de um fenómeno, pode originar uma catástrofe. E isso é preciso que tenha essa consciência, e daí que essa é uma medida que eu acho que é importante. Mas acha que esta alteração, nessa altura, depois dos incêndios, terá sido uma das medidas para evitar para evitar algum tipo de negócios, esta alteração? Eu não diria... Ou haveram mais controle? Eu diria que o problema dos meios aéreos é que eles não existem, a gente não vai ao mercado buscá-los. Portanto, no fundo, eles são contratualizados e muitas vezes queremos os meios já não existem, ou seja, no mercado, onde os próprios operadores vão buscar os meios. Os operadores também não têm esses meios no bolso. Eles vão buscá-los e depois disponibilizam-los. E, portanto, eu penso que se o Estado garantir logo à partida um nível de resposta, enfim, adequado, não pode ter todos os meios naturalmente, porque são muitos meios que o país precisa, no âmbito dos incêndios, mas tiver, digamos, essa capacidade ao nível daquilo que é a intervenção, minimamente adequada para aquilo que é a realidade do nosso país, naturalmente que quem ganha é só ganho, no meu ponto de vista, só ganho. Porque nos dias, cada vez mais, nós não podemos estar cingidos a que nós vamos ter incêndios só neste mês. Portanto, vamos contratualizar, que era o que se fazia, vamos contratualizar agora X meios só a partir do mês XYZ. E isso, hoje, é impensável, porque não é assim que o clima funciona. Portanto, nós, não obstante, deixe-me só dizer isto, que eu acho que isso é importante e para ficar até registado, não obstante de alguns especialistas dizerem que aquilo que aconteceu em Pedrógão é um fenómeno perfeitamente normal, até já tinha existido, não sei onde, mas pronto, em Portugal, primeiro que eu tinha, mas foi dito isso publicamente, muitas vezes, cada vez mais temos de estar preparados para este tipo de fenómenos. Se a Europa não estava preparada, nem Portugal estava preparado, porque não estávamos, nunca nos tinha acontecido, hoje temos de estar conscientes que nos pode acontecer novamente um fenómeno semelhante ou pior. E, portanto, se tivermos os meios adequados ou mínimos para poder responder, acho que é um passo muito importante que o país está a dar. Mas mais do que isso, não só meios aéreos, mas também meios terrestres, porque o próprio estudo, eu repito, que era importante até os senhores deputados verem esse estudo científico, vem dizer este aspecto, que nós já sabemos compreender o fenómeno, mas não sabemos como e não conseguimos perceber como é que o vamos combater. E esse combate não é meios aéreos, é meios terrestres. Muito bem. Até, se calhar, mais do que meios terrestres é na limpeza e na proteção. E também na prevenção, obviamente. Muito bem. Sr. Coronel, coloque-lhe a questão das instalações de infraestruturas energéticas, que é um tema também na atualidade, como os parques eólicos e os solares, que dependem muitas vezes da disponibilidade territorial, de qual pendem os subsequentes procedimentos de licenciamento associados ao uso do solo. Tem conhecimento de situações em que a ocorrência de incêndios tenha sido seguida da instalação ou aceleração de projetos energéticos em áreas anteriormente ocupadas por floresta e, se sim, se há alguma evidência de mão criminosa associada ao fogo posto nessa mesma relação? Não tenho. Mas agora permitam-me fazer-lhe uma coisa que eu acho que é importante e talvez responda a essa sua preocupação. É que, do ponto de vista do município, obviamente que é aqui que se faz os modos, portanto, e naquilo que é o ordenamento do território, ao nível municipal também, mas também ao nível depois dos PDMs. E seria interessante, talvez, no âmbito da legislação, que o parecer da Comissão, do Serviço Municipal de Proteção Civil do município desse um parecer obrigatório e vinculativo. Porquê? Porque a lei não prevê isso. Porquê? Uma razão muito simples. Porque uma coisa é quem olha para o território do ponto de vista daquilo que é gestão, espaço, enfim, mas depois o homem da proteção civil olha no âmbito da segurança.
e refazer, por exemplo, um espaço, um território, um prédio, ou numa casa, numa zona de leito cheia, quer dizer que a seguir vai haver ali um problema para resolver. Então, quer dizer, o melhor é que antes o problema aconteça, a gente tenha a certeza que não acontece. E poderá dizer, mas essa articulação municipal não acontece? Acontece em alguns municípios, mas outros não, porque não é obrigatório. O Serviço Municipal de Proteção Civil não tem que dar nenhum parecer vinculativo, que eu saiba, a lei não obriga. A lei não obriga. Nós tínhamos ideia que sim. Mas diga. Nós temos ideia que sim. Não. O Presidente da Câmara, Tem. o Presidente da Câmara que tem que dar. Estou a falar o Serviço Municipal. Sim, o Serviço Municipal, não é competência do Serviço Municipal. Nas competências do Serviço Municipal não está lá essa competência, essa obrigação. Não, é obrigatório ao nível do município. Porque há municípios onde essa coordenação é feita, há outros municípios onde não é. Atenção. Temos a ideia que é obrigatório, mas pronto, será uma questão que podemos não é muito a lei 65, Sra. Deputada, não é muito a lei 65 de 2007. Eu posso dizer isto porque fui eu que trabalhei essa lei no âmbito daquilo que é a alteração. E, no fundo, a função do Coordenador Municipal de Proteção Civil, das funções que ele tem, essa não é garantidamente uma obrigação legal expressa. Poder dizer, mas ele faz. Alguns sítios faz, outros não faz. Eu conheço municípios onde faz essa articulação, há outros que não fazem essa articulação. Portanto, mas acho que era importante estar expressa na lei a obrigatoriedade do parecer escrito. Muito obrigada, Sr. Coronel. Enquanto presidiu a ANEPS, consegue dizer esta comissão se existiu por parte de algum operador privado de fornecimento de serviços e equipamentos de combate a incêndios a tentativa de obter informações privilegiadas junto da ANEPS, no sentido de saber previamente os valores disponíveis para a contratação de meios e serviços de combate a incêndios? Esta prospecção? Nós não tivemos esta oportunidade porque não tivemos dificuldades portanto, tínhamos já os meios contratualizados e, portanto, nós abrimos foi no meu tempo, que se abriu, portanto, todo o processo de aquisição de equipamento para as Forças Armadas. E, portanto, nesse âmbito conseguimos, de facto, equipar as Forças Armadas e as Forças de Segurança. Só que, na altura que eu estive como Presidente da Autoridade, foi na altura que se criou os cargos de encargos, portanto, todo o planeamento, as insígnias, portanto, toda a componente, digamos, estrutural, mas não foi já no meu tempo que se lançou o concurso. Sr. Coronel, mais então do que olhar o passado, e já ficamos com esta percepção de que não consegue identificar nenhum negócio... Não consigo. Não consegue identificar, muito bem. Mas também gostaria de lhe colocar esta questão, em jeito de síntese, já estou a terminar aqui o meu tempo. Falou da intervenção política, gostaria que explorasse um bocadinho mais essa questão da intervenção política ou de outro tipo, com vista a algum benefício alheio ao interesse público, em particular interesses imobiliários e económicos associados aos equipamentos e meios utilizados no combate e prevenção dos incêndios, nomeadamente na contratação de meios aéreos, e como avalia, à data de hoje, o sistema de proteção civil e de gestão de fogos rurais, nomeadamente no que diz respeito à prevenção e à gestão dos recursos públicos, sobretudo. Porque muitas vezes o negócio vai além de interesses particulares. Eu nesse campo tenho pena de não poder ajudar muito, porque de facto aquilo que eu poderia dizer é aquilo que todos os cidadãos veem, portanto, ou seja, de facto tem havido pouca evolução naquilo que é a gestão de combustível, portanto, ou seja, naquilo que é, a forma como o terreno está organizado. E eu, há bocadinho, quando me perguntou em relação, portanto, ao combate, eu disse, olha, basta passar agora, por exemplo, outra vez, nos territórios onde já aconteceram grandes incêndios, para percepcionarmos como é que eles estão neste momento. E, portanto, quer dizer que, de facto, há aqui um trabalho a fazer, muito importante. Eu acho que, mas eu volto à primeira linha de raciocínio, que neste trabalho é importante envolvermos o cidadão. Repare que se nós não envolvermos o cidadão, nós não vamos ter proteção daquelas aldeias, daquelas freguesias do interior. Eu sou do interior e sei bem, conheço bem o interior. E repare que há um aspecto que eu, por exemplo, enfim, a minha esposa é também ainda mais do interior, do distrito de Bragança, e na aldeia da minha esposa, o jovem mais novo deve ter algo de 70, 80 anos.
Portanto, quer dizer que com que capacidade é que têm no fundo, de gerir esse território. E, portanto, e aí acho que é importante, enfim, o país pensar como é que se deve proteger estas comunidades, estes cidadãos, e aí penso que o envolvimento dos serviços, das estruturas, dos nossos bombeiros, da proteção, portanto, ou seja, na perspectiva de garantir a resiliência dessas comunidades. Se passar por aí, se envolver a comunidade, eu penso que o país vai ficar melhor. A minha percepção daquilo que eu tenho visto também noutros riscos que nós temos, enfim, o risco de incêndio é um dos riscos que nós trabalhamos. Obrigado, Sr. Deputado.